Coríntios, capítulo de número 4, nós leremos apenas o verso número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, leremos o verso de número 17. Amém? Todos acharam? Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vou repetir. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Que Deus nos abençoe, que abençoe a sua palavra na nossa vida. Quero ainda ler o verso de número 18, mas eu queria que o verso de número 18 você lembrasse dele no final, tá? Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós falamos aqui na semana passada sobre maturidade, desenvolvimento, crescimento espiritual. Hoje a nossa mensagem, nós dividimos a mensagem em duas partes. Hoje nós temos só a primeira parte. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje sobre a maneira com que nós temos enfrentado as dificuldades e a visão que nós temos tido das dificuldades em nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados com o estilo de vida que nós temos aqui no mundo, que nós queremos também espiritualmente, ou na vida cristã, adaptar os princípios, os valores da palavra de Deus a esse estilo que nós temos de vida. Então, quando nós nos deparamos com alguma exortação na palavra de Deus, em que não combina com esse estilo de vida que a gente tem, nós temos a tendência de desprezar ou então tentar adequar, adaptar para o nosso tempo. E aí então, às vezes a gente vê pessoas falando assim: não, mas isso era para aquela época, a época lá do apóstolo Paulo, e isso não tem mais a ver com os nossos dias de hoje. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser adaptada, nós é que temos que nos adequar a ela, e não a palavra adaptada na nossa vida. E aí, por causa disso, nós acabamos então por valorizar muito mais o rito do que os princípios da palavra de Deus para a nossa vida, porque o rito é mais fácil, não é? O rito é apenas seguir, obedecer. E aí então acabamos nos tornando crentes de uma cultura cristã e não crentes de um relacionamento com Deus. Isso é muito comum vermos. Então as pessoas, por exemplo, escolhem uma reunião que ele quer participar e ele prioriza aquela reunião e ele vai naquela reunião. Então ele cumpre o rito, participa ali, canta, lê a Bíblia, ora no momento certo, termina, ele vai embora e como se tivesse uma satisfação por haver cumprido o rito e achando então que Deus estava satisfeito com isso, né? Mas na verdade, Paulo diz, irmãos, que o Evangelho não é para isso. Aliás, Paulo diz que o Evangelho, ele é a graça salvadora de Deus para a nossa vida. E ele falando a Tito, ele diz assim, que essa graça maravilhosa de Deus que nos salvou, ela nos salvou educando-nos para viver no mundo. Então, o propósito, irmão, do Evangelho é nos educar para viver aqui no mundo, então é nos preparar para viver aqui nesse mundo. Então, tudo que nós temos no Evangelho tem como propósito formar nossa mente, preparar nosso entendimento para que nós possamos viver
viver aqui. Então o Evangelho não veio, irmãos, para garantir um rito para a gente seguir, para que no final a gente pense assim, que Deus vai então premiar aqueles que comportam bem e punir aqueles que comportam mal. Não, o Evangelho não foi para isso. O Evangelho, irmãos, foi para nos formar nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos viver de maneira aceitável, de maneira digna do Senhor, do nosso Deus, da forma que o Senhor nos chamou. Assim então, irmãos, Deus tem muito mais prazer no encontro do que na reunião. Então não quer dizer que pelo fato de nós reunirmos, que Deus está satisfeito conosco, que Deus tem prazer no fato de nós estarmos reunidos. Não, Deus tem muito mais prazer na comunhão do que na reunião. Então Deus tem muito mais prazer quando nós estamos encontrando para adorá-lo, do que simplesmente que a gente reúna para obedecer os princípios litúrgicos e estipulados pela igreja. Irmãos, isso é tão forte na vida de Jesus, e você deve lembrar desse incidente. Quando Jesus chegou no templo e foi visitar o templo de Jerusalém, já no seu ministério, Jesus não foi conferir a música, a teologia que estava sendo ensinada no templo, mas Jesus foi justamente olhar aquilo que estava invalidando todo o resto do mundo. Ele foi observar as pessoas que estavam fazendo comércio dentro do templo. Então, Jesus não foi conferir a liturgia, Jesus não foi conferir a música, mas ele foi conferir aquilo que invalidava o restante, sabe? Porque ali, irmãos, as pessoas estavam cumprindo um ritual, e por isso o comércio no templo estava atrapalhando, anulando aquilo que era para ser um encontro, um lugar de encontro. Por isso ele diz assim, que a minha casa será chamada casa de oração. Nós aprendemos aqui na semana passada que a oração é um encontro com Deus, lembra? Então o lugar de encontro virou o quê? Comércio. Irmãos, toda vez que nós nos reunimos esperando receber alguma coisa, com o propósito de receber alguma coisa, nós estamos reunindo para comércio. Por isso a gente tem que tomar cuidado, para que o Evangelho não transforme nossa vida num ritual apenas, no cumprir o ritual apenas. Por isso, irmãos, veja bem, a tentação, ela não estava na necessidade. Veja bem, Jesus foi tentado quando tinha fome, lembra? Mas ela não foi tentada a comer porque estava com fome. Eva tinha todas as outras árvores do jardim para comer do fruto. Então a tentação de Eva não foi pela necessidade, mas a tentação de Eva foi na mente. Quando Satanás propôs a Eva uma coisa que ela não teria, que ela estava impedida de receber. Então, se você notar, irmãos, grande parte das tentações que nós sofremos na nossa vida não é daquilo que a gente tem necessidade, mas é daquilo que a gente tem expectativa de receber. E quem colocou essa expectativa no coração de Eva? Foi o diabo, quando o diabo lançou a ideia de receber o futuro. No dia em que dele comeres, então você terá. Então a fé, meus irmãos, o relacionamento com Deus se transformou em quê? Uma expectativa daquilo que Deus poderia fazer, daquilo que ela poderia obter no futuro. E aí, irmãos, veja, a partir daí, toda a vida do ser humano gira em torno de expectativa de um resultado. O mundo, irmãos, vive com foco no resultado. Pensa, as empresas, os negócios, os relacionamentos e até a igreja vive com foco aonde? No resultado final. Está olhando, o que interessa é o resultado. E quando se pensa assim, irmãos, passa-se por cima de pessoas, por cima de valores,
e valoriza o método, porque o método é que alcança o resultado final. E aí, irmãos, a fé acabou gerando no coração das pessoas uma expectativa de um resultado final, onde as pessoas estão vivendo a fé na expectativa do que vai dar certo no final. Por isso, irmãos, hoje, na maioria das igrejas, não se admite a coisa dar errada. A fé tem sempre que ser com foco no que é certo, no que é bom. Então vamos pensar, quem é um crente bem sucedido? Na visão hoje da maioria das igrejas, é um cristão vitorioso, é um cristão que sempre está dando certo para ele. Esse é que é o cristão autêntico, esse que é o cristão bem sucedido na vida. Então não se admite o erro, não se admite o fracasso, não se admite o sofrimento, porque isso não combina com um crente vitorioso. E aí tem até livros, 10 passos para a vitória, ou caminho do sucesso, Nós estamos vendo isso aí todo dia, nos livros de cristãos de autoajuda, onde os pastores estão se transformando em coach, que é para ajudar as pessoas a como melhorar a sua vida. Por quê? Porque a ideia o foco é o resultado final, porque gerou na cabeça das pessoas uma expectativa de algo que eles poderiam receber que era o melhor. Então não se admite o erro, não se admite a derrota, não se admite algo ruim na vida. Então, irmãos, as pessoas passam a olhar a vida cristã como se tudo desse certo, e se não está dando certo, ou a pessoa não tem fé, ou a pessoa não está seguindo o método que era para seguir, passo a passo para alcançar aquilo que ele deveria alcançar. Irmãos, eu fico pensando, se alguns crentes, algumas pessoas do passado vivessem nos nossos dias, quer ver? Dá um exemplo para os irmãos, ilustrando isso que nós estamos falando. Você imaginou se José e Maria vivessem nos nossos dias? Vamos pensar. Se José e Maria fossem membros de uma igreja dos nossos dias aqui hoje, quando chegasse o dia de dar a luz, que eles vão lá, desceram para Belém para ela dar a luz. Então a primeira coisa que ia acontecer, no caminho, a carruagem ia parar, ia dar carona para ela. Afinal de contas, uma mulher crente, grávida, não podia ir no jumentinho, então Deus ia providenciar uma carona para ela. E aí, quando ela subisse na carruagem, ela ia dizer assim: está vendo como que Deus é bom, como que Deus cuida de mim? Aí, eu estava aí de jumentinho, Deus botou uma carruagem aqui para eu fazer a minha viagem, chegasse lá em Belém. Ele ia chegar no hotel. Logo que chegasse lá no hotel, o recepcionista do hotel ia dizer para José: rapaz, você é o número tal, e por isso você foi sorteado, você vai receber a suíte master, a melhor suíte do hotel está reservada aqui para você. Mas qual foi a realidade de José e Maria? Viajar com um jumentinho, chegar numa cidade botada para o recenseamento, onde que Jesus foi nascer? Uma manjedoura. Talvez José, se fosse nos nossos dias, José ia virar para Deus e falar assim: mas não estou entendendo não, Deus, o Senhor nos mandou aqui para isso? O Senhor nos chamou aqui para enfrentar isso? Isso não combina, afinal de contas, o Senhor revelou para nós que nós seríamos pais do Salvador. E a vocês, sabe, irmãos, do jeito que está a vida cristã hoje, e a visão da vida cristã hoje, pessoas não podem ter problemas, não podem ter dificuldade. Não se admite que um cristão tenha dificuldade, tenha problema. Sabe por que Jesus é Salvador, gente? Sabe por quê? Porque Jesus não é filho de crente. Porque se Jesus fosse filho de crente, Jesus não seria Salvador de jeito nenhum. Sabe por quê, irmãos? A hora que prendesse Jesus, ia fazer uma campanha na igreja, jejum, oração, ia movimentar as igrejas, tudo, a pretaiada toda, e orar para Deus libertar. Afinal de contas, um menino bom daquele que nunca fez mal para ninguém, só fazia bem, não podia morrer numa cruz daquele jeito, preso. Então o que ia acontecer? A igreja toda ia se movimentar. Aí os crentes mais influentes iam lá no Congresso Nacional, ia mexer com
Supremo para mudar as leis para que o menino não fosse condenado, afinal de contas, não é? Então, sabe por que Jesus é Salvador, gente? Porque Jesus não era filho de crente hoje. Se Jesus fosse filho de crente hoje, jamais Jesus morreria por nós. Sabe, irmãos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E o propósito de Deus não são os nossos propósitos. Por isso, irmãos, isso que a igreja está vivendo hoje, essa expectativa do que só vai dar certo, de tudo vai ser bom, e o crente é aquele que recebe tudo de bom, isso não combina com os propósitos do plano de Deus, porque no plano de Deus, irmãos, inclui sofrimento, inclui perdas, inclui dificuldades, inclui, irmãos, esse plano de Deus, esse propósito de Deus para a nossa vida, nós enfrentarmos tribulações, é isso que Paulo está falando. Então, irmãos, quando a gente lê de Paulo, a gente acha que isso não combina com o crente, porque a gente vê Paulo falando para se alegrar nas tribulações, a gente vê Tiago dizendo que a gente tem que ter motivo de toda alegria passar por várias provações, Pedro dizendo assim que nós devemos exultar quando nós estivermos vivendo tribulações. A gente acha que isso não combina com a gente, não, isso não é do nosso tempo, isso é lá daquele tempo para lá hoje. Mas, meus irmãos, Deus continua sendo o mesmo, e a sua palavra continua sendo a mesma. O que nós precisamos é ter discernimento do propósito de Deus para a nossa vida, ter discernimento qual é a razão de Deus deixar a gente passar por tribulação, por que Deus permite que a gente tenha luta, que a gente enfrenta dificuldade. Então, irmãos, eu queria pensar com os irmãos hoje, em primeiro lugar, só um ponto. Hoje nós vamos estar trabalhando isso nos outros domingos, mas hoje eu queria pensar com os irmãos que Deus nos deu a fé, irmãos, justamente para a gente enfrentar essas imposições na vida. Sabe, irmãos, olha, Deus deu a fé, não foi para trazer sempre vitória e tudo dar certo na nossa vida, mas Deus nos deu a fé para a gente viver qualquer circunstância na nossa vida, qualquer coisa que a vida nos impuser, nós temos condição de enfrentar pela fé. Por isso que Deus deu a fé, irmãos. A fé é a capacidade de nós resistirmos diante de tudo que nós vamos enfrentar na vida e continuar firme com Deus e olhando para Deus e com foco em Deus e não com foco no resultado, com foco na palavra de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Se a nossa fé em Deus, não estiver mudando essa nossa visão, nós estamos correndo risco de ir com essa grande multidão que pensa que crente não pode passar por dificuldade, por circunstâncias ruins. Olha o que Paulo disse: nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas nós devemos focar em Deus, olhar para o Senhor, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, se você abrir sua Bíblia, lá abre comigo sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Abre lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, e observa como que isso é prático, como que o escritor de Hebreus mostra isso de maneira tão clara para a nossa vida. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, irmãos, nosso foco é Jesus. Ele diz para a gente olhar, irmãos, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas observe, irmãos, ele falou aqui de uma grande nuvem de testemunha. Que grande nuvem de testemunha é essa que ele falou? Se você olhar para trás, são os heróis da fé, lá no Hebreus 11. Ele diz assim: visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, essa nuvem de testemunha são os irmãos que viveram no passado e que são os heróis da fé. E aí, irmãos, se você olhar todo o capítulo de 11 de Hebreus,
você verá que esses irmãos que são heróis da fé, alguns deles tiveram vitória, mas outros irmãos tiveram derrotas. Outros, ele diz lá, alguns venceram exércitos inimigos, fecharam a boca de leões, pela fé passaram pelo mar vermelho, e falou de tanta coisa, tantas vitórias, mas diz assim: outros porém foram cerrados pelo meio, viveram pelos anos da terra, vestidos de pele de ovelhas, perseguidos, maltratados. Então falando, passaram fome, nudez, e dizendo desses homens, dessas pessoas que eram os heróis da fé, que tiveram alguns vitórias e outros tiveram, na nossa visão, derrotas. Ele diz assim: então essas pessoas são para nós o quê? Testemunhas, irmãos. Elas são testemunhas porque elas viveram a fé mesmo nessas circunstâncias. Então veja, quando nós olhamos para Jesus, quando o nosso foco está em Jesus, a fé nos dá a condição de enfrentar qualquer situação que nós vivemos na vida, sejam essas situações boas ou ruins. Então, a fé foi dada, irmãos, justamente para que nós tivéssemos uma resposta correta diante de todas as implicações, situações que nós enfrentamos na vida, sejam elas boas ou ruins. Então, se vierem coisas boas, irmãos, eu vou permanecer na fé. Se vier coisa ruim, eu vou permanecer firme com o Senhor. Irmãos, isso é tão precioso, tão maravilhoso, que a gente precisa compreender isso, para que isso mude a nossa visão e a nossa expectativa de que tudo na nossa vida tem que dar certo porque nós somos crentes. Não, irmãos, porque para nós até quando dá errado ainda dá certo, porque nós temos Deus juntamente conosco. E olha que coisa bacana, irmãos, quando o escritor lá de Provérbios, capítulo 31, aliás, capítulo 30, o rei Agur fala a respeito da vida cristã, da vida com Deus, ele pede para Deus para não dar nem a riqueza nem a pobreza. Ele diz assim: não me dê a riqueza para que eu não envaideça e esqueça de ti, nem a pobreza para que eu tenha que mendigar o pão e envergonhar o teu nome. Então, irmãos, veja bem, na vida de um cristão, essas duas coisas são os limites da vida cristã e os testes da fé. Porque há perigo de um cristão, quando as coisas dão tudo certo, ele pegar e se perder no meio, não saber conviver com aquela situação. Mas há um perigo também na vida do cristão, quando ele enfrenta dificuldade, ele desanimar. Então, por isso, irmãos, o escritor está dizendo que nós temos uma nuvem de testemunha, de pessoas que viveram tanto coisas positivas como coisas negativas, mas permaneceram na fé. Então, irmãos, as tribulações, elas vêm na nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos, elas vêm, mas Deus nos dá a fé para que nós mantenhamos firmes com o Senhor. Então veja, a fé, irmãos, não é um antídoto que impede que a gente enfrente dificuldade. A fé não é um muro que vai nos proteger, nos cercar para que nada de ruim venha sobre nossa vida. Pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário, a fé é a capacidade de darmos a resposta diante dessas dificuldades. Olha um exemplo, irmãos. Jesus estava com os discípulos, aí Jesus virou para os discípulos e disse para eles, os apóstolos, diz: olha, passem para o outro lado do mar, da Galileia. E Jesus ficou lá na praia. Quando eles estavam no meio do mar, alta hora da noite, veio uma tempestade. Formou-se uma grande tempestade. E os discípulos estavam desesperados. De repente eles olharam e viram Jesus andando sobre as águas. E Jesus veio em volta deles. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? É que em meio às lutas e às dificuldades que Deus permite vir na nossa vida, é que Deus vem no nosso encontro. Por isso, irmãos, a palavra de Deus está cheia de versículos onde diz assim, que Deus livra na angústia, não dá angústia. Deus livra na tribulação e não dá tribulação. Veja, irmãos, Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. Deus não impediu que os 3 jovens fossem lançados na fornalha, mas Deus amenizou o calor do fogo, impediu que o fogo os queimasse. Então, onde é que Deus dá o livramento, irmãos?
Então, crente enfrenta dificuldade, irmãos. Crente passa por isso, não é estranho a fé. Crente vai viver tribulação, vai viver dificuldade, mas é nessas dificuldades que Deus está presente conosco, que é uma promessa na palavra de que Deus jamais deixará que uma coisa venha além da nossa capacidade de suportar. 1 Coríntios 10, 13 diz isso. Então, quando enfrentamos dificuldade, nós podemos resistir, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos graça de Deus para isso. Nós temos o suporte de Deus, nós temos a fé que Deus nos deu para a gente poder viver isso, para a gente poder suportar isso na nossa vida e não abandonar a fé. Não abandonar a fé. Por isso, irmãos, o crente passa por dificuldade, passa por perdas, passa por tribulações, enfrenta doença. Tudo isso é comum na vida do crente. Isso não é estranho, não, irmãos. Mas também nós sabemos que Deus está conosco nessa dificuldade. Então o Evangelho não é para que dê tudo certo. É que no final, irmãos, a graça de Deus faz com que a coisa dê certo. Né? Então quando alguém vai fazer, esses dias uma pessoa veio falar comigo, pastor, eu ia fazer uma cirurgia, deu errado, não deu certo. Não, irmão, deu certo. Sabe por quê? Porque quando dá errado, ainda assim Deus tem o controle. Ainda assim Deus tem o controle disso. É porque Deus pode estar te livrando de uma coisa muito mínima. Pastor, eu perdi tudo que eu tinha. O ladrão entrou, roubou, o carro bateu e acabou tudo. Não tem problema não, irmão. Você está com a vida. Quem é que sustenta a sua vida? As suas coisas que você tem é Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão mais correta daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E aí o nosso foco tem que estar em Deus e não nos resultados, irmãos. O mundo vive pelos resultados. O mundo está com empreendedorismo por sair, né? Então, hoje as pessoas estão pensando em se dar bem. Todo mundo só quer se dar bem. Por isso, irmãos, quando uma coisa ameaça, uma circunstância ruim vem na vida, as pessoas começam a questionar a graça de Deus, o amor e a bondade de Deus na sua vida. Irmãos, a fé foi justamente dada para a gente poder enfrentar essas dificuldades na nossa vida. E aí, quando a gente vai ler na sua palavra, lá em 1 Tessalonicenses, quero ler esse versículo com os irmãos, para a gente concluir. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2 e 3, Paulo fala justamente sobre isso. 1 Tessalonicenses 3, versículo 2 e 3, onde ele diz assim: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete, digo, com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, irmãos, não é só Deus permitir que a gente passe por dificuldade, não, irmãos. Deus muitas vezes tem isso como propósito para a nossa vida. Para isso Deus nos deu a fé, para a gente poder suportar. No final de tudo, irmãos, o que conta não é o sucesso, mas é a caminhada. Quem chega em primeiro lugar na caminhada, na corrida, na visão de